Olá, eu sou a Nath de Rose, você está assistindo o canal do Projeto Menção. Olha só, esse vídeo aqui você vai compartilhar com todo mundo, já vai começar deixando seu like, se inscrevendo no canal, tudo aquilo que você já conhece, não é verdade? É verdade. Hoje a gente vai falar de um assuntinho muito bacana, a gente vai falar sobre relacionamentos à distância. Se tem um negócio que eu sei nessa vida sobre relações à distância, né, gente? Ai, meu Deus, por onde eu começo? Na minha mocidade, eu comecei me relacionando à distância, né? Eu era uma pessoa, assim, muito ingênua. Eu comecei as minhas relações nos fóruns da vida, né? Eu era uma pessoa, assim, muito tímida. E as minhas primeiras relações, eu comecei, assim, né, com pessoas que eu conheci via internet. Na época que a gente tinha aquele barulhinho muito legal, que a gente podia, né, só entrar na internet depois de meia-noite, a vida das pessoas que se relacionavam via internet era muito difícil, não era nada fácil para ninguém. Então vou falar um pouquinho para vocês dessa estrada, de como isso foi evoluindo até hoje. Então acho que foi mais ou menos um pouquinho mais de 15 anos entre relacionamentos que foram à distância e relacionamentos que foram de pessoas que eu conheci realmente na vida real. Então eu era muito fã de Harry Potter. Eu sou fã de Harry Potter. Então as primeiras pessoas que eu conheci via internet foram nesses fórumzinhos de Harry Potter. Eu tinha que esperar da meia-noite para poder entrar de fato na internet. Então tinha aquele tiru. E aí eu podia me conectar e eu ficava horas esperando naquela ansiedade. Se você tem problemas com ansiedade, olha, aquela coisa de você ficar esperando, botar o CD da UOL pra você se conectar na porra da internet. Meu Deus do céu. Olha, era um exercício de paciência, um exercício assim. Primeiro que você tinha que esperar da meia-noite, porque era só um impulso para você poder se conectar e não pagar milhões na sua conta de telefone. Para você que é de outra geração, eu vou te contar um negócio. A gente ocupava o telefone fixo para poder se conectar na internet. Era um negócio, né? E aí, olha, muita vontade de se relacionar. É muita falta de habilidade social que a gente tinha para ter que conhecer alguém na internet para se relacionar, não é verdade? E aí tinha isso, né? Conhecer pessoas de outro estado, não era uma pessoa que estava ali na esquina. A gente não tinha essa coisa do Tinder, que a gente conhecia pessoas que estão a 30 quilômetros. Não, é gente que está a milhas de distância, pessoas que estão em outro estado, gente que talvez você nunca vai ver na vida. E aí você, olha, eu vou escanear uma foto e mandar pra você. Eu vou botar minha foto num disquete e aí eu vou levar ali no shopping, eu vou escanear e talvez eu te mande em alguns dias a minha foto. Às vezes a pessoa não mandava nem a foto dela, né? Então ficava aquela coisa de você ter que... Como você é? E aí a pessoa descrevia. E aí, talvez você seja bonito. Talvez... E o que é o conceito de bonito, né? E aí você ficava naquele jogo de imaginação, né? Era uma coisa, né? E o que acontece? Acho que eu tive algumas relações pela internet com pessoas que me enganaram um pouquinho muito. E isso trouxe alguns percalços na minha vida. Eu tinha uma menina que ela, na verdade... Vamos lá, né? Eu vou contar um pouquinho pra vocês. Na verdade, ela fez uma amizade comigo. Ela disse que ela tinha um irmão e eu tinha uma relação com o irmão dela. Que, na verdade, era ela que tinha problemas com a sexualidade dela. E pra isso ela inventava um personagem homem que se relacionava com outras mulheres pra ela não precisar dizer o que ela realmente era, que ela era homossexual. E eu não tinha problemas com isso. Na verdade, eu tinha, 13 anos, né? Mas quando eu descobri essa verdade, eu cheguei pra ela e falei, poxa, se você tivesse me dito que era você o tempo todo, talvez a gente pudesse conversar e talvez pudesse ter acontecido alguma coisa. Mas a mentira toda pra mim foi o problema, porque eu realmente gostava muito dela. E se ela tivesse dito, a gente poderia vir a ter tido alguma coisa, né? Então, é muito bizarro o que as pessoas... jovens, adolescentes precisam fazer, inventar personagens, né? E vamos seguir. Essa foi a minha primeira relação à distância, que eu fui totalmente enganada e foi a minha primeira relação homossexual. E eu não estava sabendo que eu estava vivendo uma relação homossexual, que foi muito bizarro isso, né, gente? Então, depois eu participei de fóruns de
Sociedade do Senhor dos Anéis, que eu sou muito fã de Senhor dos Anéis, eu namorei uma pessoa que era de São Paulo e que tinha um nickname de Velho Gandalf, né? E eu acho que essa pessoa, nós somos amigos até hoje, a gente se fala. Então, São Paulo, para uma pessoa de 15 anos, é um lugar realmente muito longe. A gente conseguiu se ver por causa de um encontro nacional dessa sociedade Senhor dos Anéis. E como a minha mãe, ela era muito amiga de um amigo meu aqui do Rio de Janeiro, que ele tinha mais de 30 anos, e ela confiava nele, ela deixou eu ir para São Paulo com esse meu amigo, que namorava uma amiga nossa. Então, todo mundo tinha um namoradinho em outro estado. Então, nesse encontro nacional, eu e minhas amigas pudemos ir com esse nosso amigo, que era maior de idade, que a minha mãe confiava, e eu pude ir pro encontro nacional e me encontrar com esse namoradinho que eu tinha, que era o velho Gandalf, né? E aí rolou, né, essa coisa, mas não durou muito tempo porque, né, eu era muito nova. Então acabou que a gente acabou ficando amigos, né? Mas foi uma coisa legal. Na adolescência, realmente por conta de a internet não ser o que é hoje e por conta de eu ser muito nova e não ter recurso financeiro para estar viajando o tempo inteiro, era totalmente diferente as relações online do que elas são hoje. Depois disso, até que, assim, fica difícil para vocês imaginarem essa personalidade ser de uma pessoa adolescente, tímida e com falta de habilidades sociais. Mas acreditem vocês, eu era uma pessoa com falta de habilidades sociais, com falta de, vou aqui conversar com várias pessoas e fazer namoradinhos e crushes, né? Eu até tinha, mas pra eu me relacionar mesmo, pra encontrar pessoas com quem eu tinha afinidade, que era a galera que gostava de anime, galera que gostava de Harry Potter, Senhor dos Anéis e tal, era mais na internet. Por isso que eu tinha relações mais online do que pessoalmente. Então, o tempo foi passando e depois eu consegui acabar me relacionando com pessoas e etc. Consegui me relações pessoalmente. E aí eu depois depois aos 24 anos mais ou menos, a internet ela já era mais bacanuda, já tinha o Skype, ele já existia. Eu tinha uns 23 anos por aí, não, 23 não, sei lá, isso foi 2009, eu tinha 21 anos. Aí eu comecei a namorar com aquela pessoa que apareceu lá nos vídeos de relação abusiva. Essa pessoa e eu, a gente tinha uma dinâmica bem legal, porque eu tinha uma situação financeira já mais bacana, ele trabalhava e o nosso acordo era o quê? No mês, a gente se veria 2 vezes no mês, cada um faria uma viagem de ônibus. Então, São Paulo não é uma cidade tão longe assim do Rio de Janeiro. Na época, viajar de ônibus, uma passagem de ônibus para o Rio de Janeiro e uma passagem de ônibus do Rio para São Paulo e tal, era uns 60, 70 reais, não era tão cara como ela é hoje. Que hoje uma passagem de ônibus para São Paulo já tá quase a passagem de avião. Isso na promoção, tá? Não vamos esquecer, porque as passagens estão muito absurdas. Então a gente conseguia se ver com uma frequência meio bacana. Então o problema dessa relação não foi nem a distância, tá? Foi os percalços da própria relação mesmo. A gente conseguia se ver com uma frequência bem legal. Não precisamos de avião nessa situação, foi bem legal mesmo. Depois disso, eu não cheguei mais a ter relação à distância, nunca mais precisei entrar nessa, mas não é só a questão da passagem, é a maneira que você vai se comunicar com a pessoa enquanto você tá longe, né? O Skype ajudou muito. Depois que o Skype apareceu, isso mudou muito a questão da relação à distância, porque você tem que esperar da meia-noite para falar com a pessoa, para ficar online. A internet de banda larga, ela mudou muito a questão da relação à distância, porque você tem internet discada e ter uma relação à distância é muito complicado, muitíssimo complicado. Os smartphones também mudaram muito, porque você tem que pagar para mandar um SMS para uma pessoa, a sua conta ela vinha um absurdo. Eu recebi muito esporro, mas muito esporro mesmo, por conta de ligação interurbana, naquela época da pessoa que era homossexual, que mentia para mim, que era o irmão, que não sei o quê. Eu fazia coleção de cartão telefônico. Eu ficava pendurada no orelhão para ligar interurbano, sabe? Porque eu ficava numa ansiedade pra falar com ela, e aí eu ligava, e aí aquilo ali me dava uma ansiedade do cacete, né? E às vezes eu não aguentava e acabava ligando de casa, e eu não sabia, porque eu era muito adolescente, eu era muito nova, eu não sabia o que era o valor de você ligar interurbano com uma pessoa e chegar a uma conta astronômica. Então eu fiquei de castigo por ligar interurbano.
Eu gastei muito dinheiro com cartão telefônico. Ainda bem que na época cartão telefônico custava R$3. Hoje, será que existe cartão telefônico? Eu não sei. Mas depois, os cartões telefônicos, eles começaram a custar bem caro. Eles custavam, sei lá, mais de R$6. Né? E assim, muito bizarro isso mesmo. E depois começou a ter os smartphones, você poder falar no Facebook através do smartphone, você ter o WhatsApp, né? Parou essa coisa de você ter que pagar para mandar o SMS, para você ter que pagar interurbano, você poder ter a opção do Skype. Meu Deus do céu, como isso melhorou as relações à distância, não é verdade? Então, você poder ter relações via internet depois, com o advento do Tinder, você começa a criar ali um perfil e aí vem uma pessoa que está muito mais perto de você, fica muito mais fácil. Então, comecei a ter relações com pessoas que tinham mais ou menos o mesmo perfil que eu e que eram mais próximas do que eu. Com o advento de poder ter relações com pessoas que eram mais próximas de mim e que tinham as mesmas características do que eu. Porque onde eu moro, é muito difícil você encontrar, sei lá, principalmente onde eu morava, que era Tijuca, que tem muito cara que gosta de musculação, que não curte tanto rock, que não curte muita cena alternativa. Então, pra você encontrar essa galera, era mais na internet. Então, a chance de encontrar essa galera que morava principalmente em São Paulo, eu tenho muito esse perfil de galera de São Paulo, de gente urbana, etc. Então, eu acabava sempre me relacionando com gente que morava em São Paulo. Eu tenho muito essa cara de São Paulo, o jeito de São Paulo, e, enfim, né? E acabava acontecendo isso mesmo. Então, o Tinder, o OkCupid, o Happn me ajudavam muito. E vamos falar dos dias atuais. Eu tô com essa relação que eu já falei pra vocês, que já apareceu aqui outras vezes, que eu já me comuniquei em relação a isso com vocês. E a minha relação se mudou para São Paulo. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Essa questão da relação que tá com você e ela se muda para outro estado nunca tinha acontecido comigo. Pra mim, hoje, se relacionar com uma pessoa que tá em outro estado e eu ser uma pessoa adulta, autônoma, que tem as próprias coisas, o próprio trabalho, é uma realidade nova. Porque até então eu era adolescente, eu era jovem, eu não tinha as minhas coisas e eu gastava meu dinheiro só pra mim. E eu gastar meu dinheiro com uma relação à distância era muito mais fácil. Então eu tive que pensar 300 vezes antes de assumir uma relação à distância. Eu acho que é uma dica que eu posso dar pra vocês. E eu acho que vocês precisam pensar 300 vezes antes de vocês realmente assumirem uma relação à distância, porque isso vai mudar completamente a vida de vocês. Mesmo que vocês sejam pessoas não monogâmicas. Não tem nada demais se vocês pensam em assumir uma relação não monogâmica que pode ser que não tenha tanto futuro assim, mas eu gosto de construir coisas com as pessoas que eu me relaciono. E essa relação em específico eu assumi mesmo, não por causa da relação em si, mas por causa do futuro que eu penso em construir pra mim. Eu penso em me mudar pra São Paulo desde que eu tenho uns 15 anos, eu tenho esse desejo. São Paulo é uma cidade que eu sou apaixonada, então eu não considero que eu teria assumido essa relação, sei lá, se ele tivesse se mudado pro Sul, ou que ele tivesse se mudado pro Nordeste, ou pra qualquer outro lugar. Eu acho que essa cidade que ele foi morar tem a ver com os meus objetivos, com as coisas que eu quero fazer. Então, por isso eu assumi essa relação, porque eu já tô com esse planejamento de me mudar para São Paulo em algum momento da minha vida. Então, isso tem tudo a ver com o meu futuro. Então, sei lá, se ele se mudasse para o Sul, eu não ia ficar, sei lá, investindo em viagens para ir para o Sul o tempo inteiro. O meu pai mora em São Paulo, a minha melhor amiga mora em São Paulo, eu tenho outras pessoas que eu gostaria de visitar em São Paulo. Então, essas viagens que eu penso em fazer para encontrar com ele não seriam apenas para encontrar com ele. Eu tenho uma riqueza de coisas que eu posso encontrar quando eu for para lá. Então, é isso que você precisa pensar. Esse relacionamento ele vai te enriquecer ou ele vai te desviar do seu caminho e dos seus objetivos? Pra mim, ele vai me enriquecer. Eu ir pra lá é mais uma motivação. Ver a minha relação, encontrar meu pai, encontrar essa minha melhor amiga, tá? Eu tenho outros amigos lá, eu conheço a cidade, ela é um objetivo de vida pra mim. Então eu acho que se você é uma pessoa que é jovem, adulto, você precisa refletir um pouquinho se isso vale a pena pra você.
E hoje, com a tecnologia que a gente tem, se relacionar à distância fica cada vez mais fácil, tá? A gente não precisa mais pagar cada vez que você quer falar com a pessoa. A gente tem smartphone a rodo por aí, a gente tem o Skype e tem o WhatsApp Messenger que tem câmera. A gente tem vários aplicativos, na verdade, que dá pra você, a qualquer momento, ligar uma câmera com a pessoa e é como se ela estivesse ali, né? É o futuro que já tá aí. Não tem mais isso de, eu tenho que esperar da meia-noite para eu poder, então, ficar online e esperar que é um impulso só, sabe? Não precisa mais pagar para mandar uma simples mensagem para a pessoa. A relação à distância hoje, ela é completamente diferente do que há 15, 12 anos atrás, sabe? Ela é muito diferente. Então, nossa, é um alívio porque acho que se continuasse como era antes, não dava, simplesmente não dava. Então eu fiz esse vídeo aqui simplesmente para que vocês parem um pouco para pensar. Essa relação, ela vai te puxar para cima, ela vai te enriquecer, porque às vezes, não tô falando de enriquecer financeiramente não, enriquecer você como ser humano, tá? Ela vai trazer você para os seus objetivos, entende? Então eu acho que tudo isso você precisa refletir. E eu achei legal porque eu fiz um apanhado, assim, das minhas relações afetivas que foram à distância. E esse vídeo, ele vai ficar por aqui mesmo. Vocês reflitam bastante, deixa aqui os comentários de vocês sobre as suas relações à distância, tanto do passado quanto do presente. E vamos ver o que o futuro vai reservar pra gente, né? Vai que daqui a uns 5 anos a gente invente uma máquina de teletransporte e as relações à distância não precisem mais ser tão difíceis assim. E a gente daqui a pouco fale, nossa, lembra aquela época que eu queria falar com a minha relação à distância e eu precisava do Skype pra isso, sabe? Ou precisava comprar uma passagem e pegar um avião, olha que absurdo, né? Eu espero que talvez no futuro isso seja um absurdo. Tá bom, gente? E a gente vai se ver na quinta-feira com um novo vídeo. Tá bom, meus amores? E por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e se inscreve no canal. Se você busca ajuda psicoterápica, aqui na descrição tem todas as informações que você precisa para psicoterapia presencial ou orientação online via Zen Club. Tá bom? E não esquece de se inscrever nas redes sociais. Um beijo e até quinta-feira.